Vamos entender então qual que é a jogada da captação, quais são os viés da captação para que você possa performar melhor e ter uma captação melhor. Captação é o pontapé inicial. Se a sua clínica é a melhor clínica, se você é o melhor profissional, se você tem a melhor estrutura, mas se você não tem paciente, não adianta nada ter tudo isso. A captação é o pontapé inicial. O cliente chegando na sua clínica, o cliente consumindo o seu serviço, o cliente falando de você, isso que vai fazer o seu negócio movimentar e se tornar cada vez mais lucrativo. Porque o cliente traz para a gente o sangue que faz uma clínica e uma empresa funcionar, que chama dinheiro. O capital que faz uma clínica funcionar vem através dos clientes. E hoje a concorrência ela é muito grande. Provavelmente na tua cidade, fazendo o que você faz, tem várias outras pessoas. Então o público ele tem a opção de escolher qual clínica ele vai querer consultar, em qual clínica ele vai querer se tratar. E você tem que estar bem posicionado. Ele tem que ver você, ele tem que ver a sua clínica, ver você como um diferencial. E o diferencial não é o que você acha de você. Isso eu escuto muito. Profissionais dizendo assim, André, o meu estúdio de Pilates é diferenciado, porque no meu estúdio de Pilates eu trabalho com um tipo de Pilates X. Aí outro fala, não André, aqui a minha clínica de osteopatia é diferenciada porque eu sou um osteopata formado na escola Y. Aí o outro fala assim, André, a minha clínica aqui... Porque... Isso são diferenciais que você conhece, mas não são diferenciais que o seu cliente conhece. O seu cliente não sabe nome de escola, o seu cliente não sabe tipo de Pilates, o seu cliente não sabe isso. Então isso não é um diferencial de fato. Isso, na verdade, é um diferencial para o seu ego, né? Você sabe o método que você trabalha. Agora, a grande tacada, a grande jogada é como o meu cliente vai entender esse meu diferencial. E isso tudo você vai ter que expor na sua captação. Mas a captação ela tem uma estratégia. A captação ela segue uma regra para você poder ter resultado no final de cada mês, para você ter a sua secretária recebendo cada mês mais contatos, podendo marcar cada vez mais avaliações para você, porque o nosso objetivo aqui é tornar a sua clínica mais lucrativa. E para ela se tornar mais lucrativa, a primeira roda que vai ter que girar aí é melhorar a sua captação. Depois a gente vai ver sobre precificação, o quanto que a precificação também impacta positivamente o seu negócio, mas a precificação não vai fazer o seu negócio crescer demais. O que vai fazer crescer demais é a captação e não a precificação. Mas vamos entender aí algumas dores sobre captação, tá? Então, a captação, enfim, a internet vem se modernizando, os algoritmos vêm se modernizando e as próprias pessoas, né, que são impactadas pelas publicidades também estão ficando cada vez mais descoladas. Então, captar cliente na internet é isso aqui, ó, é uma pescaria. Você vai jogar uma rede e nessa rede vai vir o caranguejo que você quer, mas vai vir também o caranguejo que você não quer. Vai vir um peixe que você não estava nem querendo pescar e apareceu na rede. Mas também vai ter aquele dia que você vai jogar a rede e não vai vir nada. Você vai jogar a rede tentando pegar caranguejo e não vai vir nenhum caranguejo. Vai vir só tubarão, vai vir só outro tipo de peixe. Mas quando você acha onde está o caranguejo, aí sim você começa a jogar a sua rede ali e aí você vai cada vez ter mais chance de trazer o cliente certo para você. E é disso que eu quero falar agora, do cliente certo. Isso é um ponto importante que, assim, 99% das pessoas negligenciam na captação essa resposta. Quem é o seu cliente ideal? Essa é a pergunta do milhão. Deixa eu colocar aqui só para vocês terem uma ideia da importância que é falar sobre o cliente ideal. Então imagina que você está um dia lá fazendo uma atividade física e você cai e você torce o seu tornozelo, tá? Você pisou num buraco lá, torceu o tornozelo, caiu, e você vai para casa mancando, chega em casa o tornozelo está inchado, você está com dor no tornozelo, aí você vai no Google e coloca assim, ó, tratamento para entorse de tornozelo. Aí aparece lá, primeiro anúncio, Dr. X, ortopedista especialista nas lesões do tornozelo. E embaixo dele aparece Dr. Y, ortopedista. E embaixo dele aparece Dr. Z, clínico geral. Qual desses 3 anúncios você vai clicar? É claro que você vai clicar no primeiro. Por quê? Porque você entende que esse primeiro profissional, ele é o mais qualificado a tratar o seu problema. E é exatamente assim que as pessoas buscam na internet hoje. Como tratar a dor nas costas, como tratar dor de cabeça, como tratar dor no nervo ciático, como tratar depressão, como tratar. E quando a pessoa está buscando como tratar o problema que ela tem, ela vai clicar sempre, quando ela lê, naquele que parece ser o mais especialista no problema que ela tem.
Então, quanto mais generalista você for, menos você vai impactar as pessoas na internet. Quanto mais especialista você for, mais você vai impactar as pessoas na internet. Então, quem é o seu cliente ideal? O que de fato você gosta de resolver? Qual é a sua grande expertise na área da saúde? Existem técnicas que são muito generalistas. Por exemplo, você é um dentista. Isso é ser generalista. Tem dentista que mexe com estética, tem dentista que faz harmonização facial, tem dentista que mexe com endodontia, tem dentista... Enfim, que dentista você é? Porque se você coloca dentista, você é o clínico geral dessa pesquisa do Google que eu te falei. É a pessoa que faz tudo, que faz um pouco de tudo. E você não vai ter a preferência do clique desse cliente buscando ajuda. Mas quando você se posiciona, eu sou um dentista especialista em colocar implantes dentários. Se a pessoa bota lá implantes dentários na cidade X, você tem uma chance muito grande de ser clicado por essa pessoa, porque ela vai entender que você consegue resolver o problema específico que ela tem. Mas você teve que sair de um dentista generalista para um dentista especialista, que resolve muito bem e trata muito bem uma coisa. Então, existem patologias na área da saúde que tem uma demanda, um volume muito grande por paciente. Comece a pensar sobre isso. Um erro muito grande na captação são essas clínicas que você passa na frente e tem assim, ó, fisioterapia especializada em pediatria, neurologia, infantil e adulto, osteopatia, RPG, e tem 500 nomes na frente. Isso é mostrar para o seu público que você é um generalista, que você faz de tudo um pouco. O generalista não tem a preferência do clique, o generalista não tem a preferência das pessoas. Agora, se na sua clínica você passa na frente dela, uma pessoa que tem dor nas costas, olha lá e vê lá, clínica X, especializada no tratamento das dores nas costas. A chance dessa pessoa entrar na sua clínica é muito grande. Então, captar cliente hoje significa mostrar para o seu cliente o quão especialista você é no problema que ele tem. Isso é muito importante. Então, quem é o seu cliente ideal? Qual é o problema que você quer se tornar um grande especialista em resolver? Na área da saúde, nós temos 3 tipos de profissionais da saúde. O generalista. Classicamente, o generalista ele é conhecido como um profissional que trabalha muito e ganha pouco, porque o honorário por paciente é menor, uma vez que ele é generalista, ele precisa de um volume muito grande para poder no final do mês ter uma clínica lucrativa. Mas quando você começa então a entender, ser um generalista, entender que você gosta mais de uma patologia em relação a outra, você começa então a focar muito mais em um nicho e você vai se tornar um especialista. Então de generalista, você passou, por exemplo, a ser especialista em coluna. Então você vai tratar problemas de dores nas costas, problemas posturais, enfim, vários problemas de coluna. Então você já tem um nicho um pouco melhor, você já funilou já o seu público e você se tornou um especialista. O especialista ganha mais, porque ele cobra mais. Ele resolve os problemas mais depressa, portanto, ele consegue cobrar um pouco mais e mesmo assim ter um volume importante de paciente. E antigamente parava por aí. Só que hoje, gente, a internet deu pra gente a era da autoridade. O que é a era da autoridade? O profissional autoridade é aquele que é ultra reconhecido dentro da especialidade. Então você era um clínico geral, você se especializou em coluna. E agora você é especializado em hérnia de disco. Você nichou ainda mais o seu público de especialidade e você vai se tornar uma grande referência em uma patologia. Você vai cobrar muito acima da média, os seus colegas vão encaminhar os casos mais complexos para você, porque você é uma autoridade naquilo, e você, como autoridade, de fato, começa a escalar um lucro muito maior, porque a sua hora trabalhada, ela agrega um valor muito, muito, muito superior. Só para você ter uma ideia, um plano de saúde, ele paga em média aí, para um médico, em torno de 150, 180 reais uma consulta, mas um médico autoridade cobra 3, 4, 5 mil reais uma consulta. Olha a diferença, né? Uma autoridade vai cobrar 400, 500, 600 reais, um especialista. Um especialista vai cobrar lá 400, 500, 600 reais. Um médico autoridade vai cobrar 1.500, 2.000, 3.000 reais. Essa é um ponto importante para você poder aumentar a lucratividade do seu negócio. É começar a pensar nessa escadinha. Eu quero me tornar autoridade em quê? Quando você é autoridade em um assunto ou em poucas patologias, você tem um nicho muito grande, uma comunicação aberta muito grande com o seu cliente. Você vai poder ser visto de uma maneira muito mais eficiente pelo seu cliente. Então, determinar quem é o seu cliente ideal é algo muito importante. Mas quando eu falo isso, gente, que você precisa ter o seu cliente ideal, a maioria das pessoas
dá aquela suspirada e entende que se tornar um especialista, se tornar uma autoridade, significa ter menos pacientes para atender. Porque antes eu atendia todo mundo, agora eu vou ter que atender só quem tem hernia de disco. Eu vou ter menos pacientes. Pelo contrário, você vai ter uma agenda cheia de pacientes com hernia de disco. Antes você tinha uma agenda cheia de pacientes que tinham tudo, ganhando um valor pequeno por paciente. Agora você vai ter a sua agenda cheia de pacientes focado na sua especialidade, pagando muito mais para ser atendido por você. Porque os seus resultados são resultados muito mais extraordinários do que os resultados que os seus colegas especialistas e que seus colegas generalistas têm no mercado. Você consegue se posicionar como uma autoridade e cobrar muito mais e ter agenda cheia desse tipo de paciente. Então lá, que dúvida cruel. Como estabelecer o meu público ideal? Quem é o meu cliente ideal? Então vamos lá. Qual patologia você mais gosta de tratar? Qual patologia você tem mais experiência em tratar? Qual patologia você vê que os resultados que você tem são melhores que os outros na média? Começa a focar nesse público. Começa a mostrar para as pessoas que você tem um conhecimento específico em uma área muito maior que os outros. Você consegue oferecer um resultado muito maior que os outros. E na aula de venda que a gente vai falar aqui, que tem um pilar que é venda, eu vou adiantar para vocês aqui, vou dar um spoiler para vocês. Quando um cliente procura uma clínica, os profissionais tentam vender para esse cliente tratamento. Mas deixa eu contar uma coisa para você. Quando um paciente procura uma clínica, ele não está interessado em tratamento. Ele está interessado em resultado. As pessoas compram o resultado e não tratamento. Você está com um problema de saúde e você vai no médico, ele fala que você tem que fazer uma cirurgia. O que você entende? Que essa cirurgia vai me curar. Você está comprando a cura e não a cirurgia. E quantos profissionais da área da saúde hoje ficam vendendo tratamentos? Ficam vendendo tratamentos, o meu tratamento chama A, o meu tratamento chama B, a minha técnica chama X, a minha técnica chama Y. As pessoas não querem nem saber da sua técnica. As pessoas querem saber, essa técnica oferece resultado no meu problema? O quanto esta técnica é mais eficiente para resolver o meu problema em relação aos outros. E isso determina o quanto está disposta a pagar para se tratar com você ou não. Mas isso a gente vai falar lá na frente, quando a gente for falar de venda. Tá? Então tira da sua cabeça a ideia de que eu quero todos os clientes para mim. Não, não queira todos os clientes. Queira um nicho específico de cliente, porque assim você vai conseguir atrair muito mais, com muito mais eficiência e principalmente, gente, gastando menos em marketing, gastando menos em atração.
Então vamos lá. Depois que você então selecionou e você descobriu quem é o seu público ideal, essas perguntas ou essas questões são importantes para você se ligar. Depois de definido tudo isso, pense sobre o que essa pessoa sente, o que essa doença limita a pessoa. Então vamos lá, exemplo. Eu escolhi trabalhar com estética, sou um dentista e quero trabalhar com estética. Estética facial, estética dos dentes. Ok. O que sente uma pessoa que tem um problema de estética? Quais são as dificuldades, as limitações que ela tem por esse problema? Ah, André, essas pessoas elas não saem em público porque elas têm vergonha. Essas pessoas não sorriem porque elas têm vergonha. Elas não falam em público porque elas têm vergonha. Ótimo! Porque é isso que você vai propor para essas pessoas, resolver esses problemas. Você vai melhorar a autoestima dessas pessoas, essas pessoas vão sorrir em público, essas pessoas vão falar em público, essas pessoas vão ser mais felizes porque vão ter mais convívio social. E é isso que elas vão comprar de você. Esse resultado, e você vai oferecer esse resultado através do seu tratamento, da sua conduta, do seu serviço. Mas você só vai conseguir responder essas perguntas se você souber quem é o seu público ideal e aí então qual que é a principal limitação que essa doença traz para o meu público e é justamente esse problema que eu vou tentar resolver. Gente, quem ganha mais dinheiro hoje são as pessoas que resolvem problemas dos outros. Quanto mais problemas você conseguir resolver dos outros em escala, mais dinheiro você vai ganhar. Dinheiro é o retorno proporcional do quanto você consegue ajudar. Se você ajuda 10 pessoas no mês, você vai ter um retorno. Se você ajuda 1000 pessoas no mês, você vai ter um outro retorno diferente. Agora, quando você sabe quem ajudar, escolher o seu público e está focado nesse público, você vai atrair muito mais cliente a fim de pagar muito mais pelo seu tratamento. Então, olha só como a atração ela está coladinha com a lucratividade. Atrair qualquer público não funciona. Atrair generalista, público geral, não funciona. Você tem que ter um nicho, você tem que estar especializado em alguma coisa. E aí conhecer quem é esse público. Principalmente, quais as limitações que esta doença ou que esse problema traz para esse público, porque você vai mostrar para ele que é isso que você vai resolver dele. Beleza? E aí, quando você atrai esse cliente certo, você precisa prestar atenção assim, se a sua clínica está pronta para receber esse cliente. André, meu público ideal é um público de pessoas de idosos que têm problema de locomoção. É o que eu gosto de trabalhar e é o público que eu quero atrair. Aí sua clínica é cheia de degrau, é cheia de escada, não tem acessibilidade, não tem estacionamento próximo. Cara, a sua clínica matou o teu negócio. O teu espaço matou o teu negócio. Porque o teu espaço não está condizente, congruente com o público que você atende. Ah, André, se o seu público então é paciente idoso, você vai ter que ter acessibilidade, conforto, você vai ter que ter, enfim, ajudar esse público a ir até o teu consultório. Se você tem como público-alvo, por exemplo, André, meu público-alvo é um tratamento de cirurgia plástica de alto custo. Tá, o teu espaço é um espaço adequado a receber esse público que está disposto a pagar caro pelo seu tratamento? Ele vai encontrar conforto, luxo, beleza, simetria na sua clínica? Ou a sua clínica vai ter um banco de madeira para ele sentar e não vai ter nem secretário para poder conversar com ele? Cafezinho e água, então, passou longe. Tá? Então, a captação bota o cliente em contato com você, presencialmente, indo na sua clínica ou por telefone ou WhatsApp, conversando com a tua secretária. Tá? Então, a captação diretamente vai levar esse cliente em contato com você. E aí vão ser os próximos passos que a gente vai ter que trabalhar, mas fique esperto se a sua clínica ela é condizente com o público que você está atraindo, tá? E você precisa preparar, né? Você está preparado para o seu público? Olha só, você tem conhecimento técnico suficiente para atender essa patologia? Você tem um diferencial de mercado para este público nesta patologia? Ah, André, eu tenho uma técnica, eu tenho um equipamento, eu tenho que é um diferencial na minha cidade. Ótimo, então vamos expor esse diferencial, vamos mostrar esse diferencial, porque quando esse público chegar até você, você vai ter que mostrar resultado para ele e aí o seu negócio vai poder girar e vai poder avançar ainda mais, certo? Primeiro passo então, hein? Captação. Então, a sua clínica não vai aumentar a lucratividade se você não parar e olhar para a captação. A captação tem que ser ativa, você tem que buscar o seu cliente. Esquece, gente, aquela coisa de, ah não, o meu amigo vai me indicar, o meu tio vai me indicar, meu fulano vai me indicar. Esquece isso, cara, esquece o vai me indicar. Clínica que cresce, empresa que cresce, é aquela que busca o cliente ativamente.
e não passivamente. Não espere o cliente chegar. Vá atrás do seu cliente, porque ele está por aí, espalhado pela sociedade, espalhado pelas ruas, esperando uma mensagem sua, esperando uma publicidade sua, esperando uma boa publicidade sua para ser atraído para o seu negócio e sentar à sua frente e para você poder tratar essa pessoa e ajudar essa pessoa sendo um especialista nesta área, tá? Então, captação é muito importante. Tem várias estratégias de captação, funis, etc. Então, não importa a estratégia que você vai usar, mas você precisa ter definido quem é o seu público. Porque você vai fazer uma captação que tem que ser muito específica para o seu público e a gente vai ver isso também mais lá para frente. Beleza? Esse é o passo 1, então, captação. Ficou com dúvida? Coloca na descrição aqui que a gente vai respondendo, minha equipe vai respondendo você aí ao longo da nossa transmissão. Fechado?